Richard Hanson bateu a mão na mesa de vidro. Meu cachorro tomaria decisões melhores que vocês. Os 6 executivos ao redor da mesa baixaram os olhos. Ninguém respondeu. A sala de reuniões do 23º andar estava em silêncio, exceto pelo som do ar-condicionado e do pano de limpeza passando devagar no canto da parede de vidro. Richard virou a cabeça e viu Marina. Uniforme azul marinho, carrinho de produtos ao lado, movendo o braço em círculos lentos sobre o vidro. Ela não olhou para ele. Sabe de uma coisa? Richard se recostou na cadeira, sorriso se formando. Até ela provavelmente tomaria decisões melhores. Marina parou o movimento. Não virou. Você, Richard apontou. Como é seu nome? Marina, senhor. Marina, você joga xadrez? Ela segurou o pano com mais força. Já joguei. Richard deu uma risada curta e olhou para os executivos. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Você joga uma partidinha comigo agora. Se você ganhar, eu paro de reclamar dessa equipe incompetente. Se eu ganhar... Ele abriu as mãos. Bem, a vida continua do jeito que está. 2 executivos riram baixo. Outros mexeram nos celulares, desconfortáveis. Marina deixou o pano sobre o carrinho e olhou diretamente para Richard pela primeira vez. Tudo bem, senhor? Richard abriu a gaveta lateral da mesa e tirou um estojo de couro preto. Dentro, um tabuleiro dobrável de madeira escura e peças polidas. Ele montou tudo no centro da mesa com movimentos largos, teatrais. Alguém cronometre isso. Quero ver quanto tempo leva. Marina puxou uma cadeira do canto e sentou do outro lado. Postura ereta, mãos no colo. Richard distribuiu as peças sem olhar para ela, ainda conversando com os executivos. Vocês vão aprender uma lição valiosa sobre subestimar adversários. Ele sorriu. Ou superestimar. Marina organizou suas peças pretas em silêncio. Cada uma no lugar exato, sem hesitação. Richard notou a precisão, mas não comentou. Brancas começam. Vou ser generoso. Ele moveu o peão do rei 2 casas. Abertura clássica, previsível. Marina respondeu imediatamente com o mesmo movimento. Richard ergueu uma sobrancelha. Rápida, gosto disso. Ele jogou o cavalo. Marina moveu o dela sem pausa. Richard fez a terceira jogada. Ela respondeu em 3 segundos. Um dos executivos olhou para o celular, depois para o tabuleiro. Ela não pensa muito, não é? Richard comentou alto, pegando o bispo. Marina não respondeu. Seus olhos seguiam cada peça, cada casa, mapeando o tabuleiro como quem lê um livro conhecido. Richard avançou o bispo para pressionar o flanco. Marina recuou o cavalo, protegeu com o peão lateral. Defensiva, esperta. Richard se recostou. Alguém te ensinou ou você aprendeu sozinha? Meu pai me ensinou, senhor. Ah, tradição de família. Que bonito. O tom era condescendente, mas Richard começou a demorar mais nas jogadas. Marina continuava respondendo rápido. Ele trocou peões no centro, ela aceitou a troca e reposicionou a dama em linha aberta. Movimento sutil, mas perigoso. Richard franziu a testa. Ele tinha deixado a dama dela com visão direta sobre 3 casas importantes. Moveu a torre para bloquear. Marina trouxe o bispo para a diagonal longa. A sala estava quieta agora. 2 executivos tinham se aproximado para ver melhor. Richard pigarreou e atacou com o cavalo, forçando troca. Marina trocou sem hesitar, mas na sequência colocou a torre na coluna aberta. Você já jogou bastante, não é? Faz tempo, senhor. Richard olhou para o tabuleiro por 15 segundos antes de mover. Marina respondeu em 5. Ele avançou a dama, tentando criar ameaça dupla. Ela bloqueou com o cavalo e ao mesmo tempo abriu ataque sobre a torre dele. Richard parou. Olhou de novo. A torre estava realmente em risco. Se movesse a dama para continuar o ataque, perdia a torre. Se salvasse a torre, perdia a iniciativa. Ele respirou fundo e recuou a torre. Marina capturou o peão que estava desprotegido. Sortuda. Richard forçou um sorriso. Um dos executivos tossiu. Outro desbloqueou o celular discretamente, abrindo a câmera.
Richard não viu. Ele estava concentrado agora, inclinado sobre o tabuleiro. Jogou o bispo para atacar. Marina simplesmente saiu da linha de ataque e ao mesmo tempo posicionou a torre para pressionar a segunda fileira dele. Richard sentiu o suor começar na nuca. Ele tinha 8 peças no tabuleiro. Marina também tinha 8. Mas as dela estavam coordenadas, trabalhando juntas. As dele estavam espalhadas, desconectadas. Como isso tinha acontecido? Quer água? Ele perguntou de repente. Não, obrigada. Richard pegou a própria garrafa e bebeu. Olhou para o tabuleiro como se fosse a primeira vez. Moveu a dama para centralizar. Marina respondeu com um movimento de torre que ele não entendeu de imediato. Só 3 segundos depois, ele viu. Ela estava preparando invasão na 7ª fileira. Ele bloqueou com peão. Ela trocou torre por cavalo e peão, simplificando a posição, mas ficando com vantagem material mínima e posicional clara. Você, Richard limpou a garganta. Você joga bem. Obrigada, senhor. Ele tentou contra-ataque no lado da dama. Marina defendeu com 2 movimentos simples e devolveu pressão no centro. Richard percebeu que estava sendo empurrado. Cada jogada dele era respondida com algo melhor. Cada plano era antecipado. Ele olhou para ela pela primeira vez com atenção real. Marina tinha uns 30 e poucos anos, talvez 40. Rosto cansado, mãos ásperas de trabalho manual. Mas os olhos estavam focados no tabuleiro com intensidade que ele só tinha visto em jogadores sérios. Muito sérios. Onde você aprendeu a jogar assim? Marina ergueu os olhos por um segundo. Aprendi quando era criança. Joguei em alguns torneios. Que tipo de torneios? Estaduais? Nacionais? Richard piscou. Nacionais? Sim, senhor. Ela moveu a dama para a casa central. Ameaça tripla. Richard viu as 3 ao mesmo tempo e percebeu que só conseguia bloquear 2. Ele ia perder outra peça. Ou pior. Você... Ele parou. Olhou para os executivos. 2 estavam filmando agora. Você foi jogadora profissional? Não profissional, competitiva. Richard engoliu seco. Moveu o rei para sair de uma das linhas de ataque. Marina capturou o bispo que ficou pendurado. Agora ela estava com vantagem clara. 2 peões a mais. Posição dominante. Rei dele exposto. A sala estava em silêncio total. Richard olhou para o tabuleiro. Olhou para Marina. Ela esperava, mãos cruzadas sobre o colo, expressão neutra. Não havia triunfo no rosto dela, nem raiva, apenas concentração tranquila. Ele tinha convidado uma campeã para jogar. E tinha feito isso na frente de toda a equipe, gravado como piada. Richard sentiu o peso do erro pela primeira vez. Marina olhou para o rei branco encurralado no tabuleiro e sentiu algo apertar no peito. Fazia 15 anos, desde a última vez que tinha jogado uma partida séria. 15 anos. Ela tinha 16 quando venceu o Campeonato Nacional Juvenil. O ginásio estava cheio, 200 pessoas assistindo à final. Ela jogava contra um garoto de São Paulo, 19 anos, favorito absoluto. A partida durou 4 horas. Marina lembrava de cada lance. Lembrava do silêncio quando ela sacrificou a dama na jogada 32. Lembrava do murmúrio que cresceu quando o garoto percebeu a armadilha 5 movimentos depois. Lembrava de apertar a mão dele, de erguer o troféu, de ver o pai na primeira fileira com os olhos marejados. Carlos Oliveira tinha ensinado a filha a jogar quando ela tinha 7 anos. Tabuleiro velho de madeira clara, peças gastas que tinham sido do avô. Eles jogavam toda noite depois do jantar na mesa da cozinha. Marina perdia sempre nos primeiros meses. Depois começou a empatar. Depois começou a ganhar. Aos 10, ela venceu o primeiro torneio escolar. Aos 12, o regional. Aos 14, foi chamada para a seleção estadual. Técnicos falavam em potencial olímpico. Universidades americanas mandavam cartas. Marina tinha pasta cheia de convites, propostas, contatos. O futuro era claro. Então o pai teve o primeiro infarto.
Marina tinha 17. Acabava de voltar do Sul-Americano, terceiro lugar, melhor resultado do Brasil. Encontrou a mãe no corredor do hospital, sentada em cadeira de plástico azul, mãos tremendo. Carlos tinha sobrevivido, mas o coração estava fraco. Cirurgia cara, remédios caros, acompanhamento permanente. A mãe trabalhava como cozinheira em restaurante, ganhava pouco. O pai era aposentado, ganhava menos ainda. Marina passou 3 noites sem dormir direito. Olhava para os convites de universidades estrangeiras, para os contatos de técnicos, para o calendário de torneios do ano seguinte. Depois, olhava para as contas de hospital empilhadas sobre a mesa da sala. Ela não disse nada para ninguém. Simplesmente parou de responder e-mails. Parou de comparecer aos treinos. Parou de renovar a inscrição na federação. Conseguiu emprego em loja de roupas. Depois, em restaurante. Depois, em empresa de limpeza. O salário ia direto para remédios, consultas, exames. O pai melhorou. Devagar, mas melhorou. Marina guardou o tabuleiro dentro do armário do quarto. Colocou os troféus em caixa de papelão no alto do guarda-roupa. Parou de abrir e-mails da federação. Parou de acompanhar torneios. Parou de pensar em aberturas, variantes, finais de partida. Parou de jogar. Alguns meses depois, um ex-técnico ligou. Perguntou por que ela tinha sumido. Marina disse que tinha desistido. Ele perguntou por quê. Ela disse que tinha outros planos. Ele tentou convencer. Ela agradeceu e desligou. Ninguém ligou de novo. O xadrez seguiu sem ela. Torneios continuaram acontecendo. Novos prodígios apareceram. O nome de Marina Oliveira foi esquecido, nas listas de promessas perdidas, nas conversas de "você lembra daquela menina que..." nas estatísticas de talentos que sumiram. Ela vivia agora em apartamento pequeno com o pai. A mãe tinha morrido 3 anos atrás. Câncer rápido, 2 meses do diagnóstico ao fim. Marina cuidava de Carlos sozinha. Ele tinha 67 anos, andava devagar, cansava fácil, mas estava vivo. O tabuleiro continuava no armário. Marina abria a porta às vezes quando o pai dormia. Olhava para a caixa de madeira, não tirava, não abria, só olhava. Depois fechava o armário e ia lavar louça, arrumar a casa, preparar a marmita do dia seguinte. Ela acordava às 5 da manhã. Preparava café, deixava remédios separados, escrevia recado para o pai. Pegava ônibus, chegava no escritório às 7. Limpava 17 andares, banheiros, salas, copas, corredores. Voltava para casa às 6 da tarde. Fazia comida, ajudava o pai no banho, sentava com ele para assistir televisão, dormia 10h30. Recomeçava no dia seguinte. Não era a vida que ela tinha planejado, mas era a vida que tinha salvado o pai. E isso valia cada torneio que nunca disputou, cada troféu que nunca ganhou, cada partida que nunca jogou. Marina piscou. O tabuleiro da sala de reuniões estava na frente dela. Richard, do outro lado, suando. Executivos ao redor, filmando. Ela estava com vantagem decisiva. 3 lances do cheque-mate. Pela primeira vez em 15 anos, Marina sentiu o peso das peças nas mãos de novo. E percebeu que nunca tinha realmente esquecido. Marina moveu a torre para a 7ª fileira. Richard olhou para a peça, depois para o restante do tabuleiro. Seus peões estavam presos na base. O rei estava espremido no canto. A torre de Marina controlava toda a linha, cortando qualquer chance de fuga. Interessante, ele disse a palavra devagar, tentando soar analítico. Marina não respondeu. Esperou. Richard avançou o peão lateral, tentando criar espaço. Marina trouxe a dama para a coluna aberta, dobrando a pressão. Agora 2 peças maiores na 7ª fileira, posição que qualquer manual de xadrez chamaria de dominação absoluta. Um dos executivos, Daniel Park, se aproximou mais. Ele jogava xadrez. Não bem, mas o suficiente para reconhecer o que estava vendo. Aquilo não era sorte de iniciante, era técnica de mestre.
Richard levantou a mão, esfregou o rosto, olhou para o relógio na parede. 12 minutos desde o início da partida. Parecia 1 hora. Você quer água agora? Ele perguntou de novo, forçando gentileza. Estou bem, obrigada. A voz dela era baixa, neutra, nenhuma emoção. Richard pegou a própria garrafa, bebeu metade. Recolocou na mesa com força demais. O som ecoou no silêncio. Ele moveu o cavalo, tentando trocar peças para aliviar a pressão. Marina recusou a troca e reposicionou a dama em casa ainda mais agressiva. Richard sentiu o estômago apertar. Cada resposta dela era perfeita. Não boa. Perfeita. Você disse que jogou nacionais? Richard tentou conversa. Que ano? 2010. Ganhou alguma coisa? Marina olhou para ele pela primeira vez desde que a partida começou de verdade. Ganhei o Nacional Juvenil. O silêncio que caiu sobre a sala foi diferente. Pesado. Daniel trocou o olhar com outra executiva. Ela tinha o celular apontado para o tabuleiro, gravando. Richard não viu. Estava ocupado processando a informação. Campeã nacional. Ele tinha convidado uma campeã nacional para jogar, como piada. Isso é impressionante. Richard limpou a garganta. Muito impressionante. Por que você não seguiu carreira? Marina olhou de volta para o tabuleiro. A vida mudou. Entendo. Ele não entendia nada. Bem, é uma honra jogar contra alguém do seu nível. Mentira óbvia. Ele estava tentando salvar a cara. 3 executivos estavam com celulares agora. Outros 2 tinham se aproximado da porta, espreitando para dentro. Palavra estava se espalhando. O chefe está jogando xadrez contra a faxineira e perdendo feio. Richard moveu o bispo, atacando o peão. Marina ignorou o ataque e moveu a torre para a 8ª fileira. Cheque. Richard teve que mover o rei. Ela capturou o peão da outra ponta do tabuleiro, abrindo o rei dele ainda mais. Você joga muito bem. Richard tentou de novo. Tom mais alto agora, mais performático, querendo que os outros ouvissem. Muito bem mesmo. Quem foi seu técnico? Mestre Cardoso, de Santo André. Cardoso. Richard repetiu o nome como se conhecesse. Não conhecia. Excelente. Excelente técnico. Marina não confirmou nem negou. Moveu o cavalo para a casa central. Peça ameaçando 3 pontos ao mesmo tempo. Richard estudou o tabuleiro por 30 segundos. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ele as escondeu debaixo da mesa. Não havia defesa boa. Qualquer movimento que fizesse, perdia material ou posição. Ele escolheu perder o peão, tentando manter as peças maiores. Marina capturou e imediatamente reposicionou o cavalo para atacar de novo. Richard respirou fundo. Você quer pausa? Ele ofereceu. Podemos parar 5 minutos, tomar um café? Não precisa, senhor. Podemos continuar. A palavra senhor soou estranha agora. Ela estava destruindo ele no tabuleiro, mas ainda o chamava de senhor. Richard não sabia se isso era humildade ou ironia silenciosa. Ele avançou a dama, tentando criar ameaça sobre o rei dela. Marina simplesmente recuou o rei uma casa, saiu da linha e moveu a torre para bloquear qualquer ataque futuro. 2 propósitos em um movimento. Economia perfeita. Daniel cruzou os braços, observando. Ele tinha visto Richard humilhar pessoas antes. Muitas vezes. Sempre com o mesmo tom condescendente. Sempre com plateia. Geralmente a vítima era executivo júnior, estagiário, algum analista que tinha errado uma projeção. Nunca era justo. Nunca era necessário. Era só Richard mostrando poder. Agora a situação tinha invertido. Richard atacou de novo, movimento desesperado. Marina defendeu e contra-atacou na mesma resposta. A dama dele ficou presa. Se movesse para continuar pressionando, perdia a dama. Se recuasse, perdia 2 peões e a iniciativa total. Ele recuou. Marina capturou os peões. Agora estava com 4 peões a mais. Torre dominante, dama ativa, rei seguro. Richard tinha rei exposto, peças descoordenadas, sem plano, sem esperança. Você... Richard começou e parou. Tentou de novo.
Você realmente é excepcional. Marina finalmente olhou para ele com algo além de neutralidade. Havia uma profundidade ali, algo entre tristeza e força. Como se ela estivesse pensando em todas as partidas que nunca jogou, todos os torneios que nunca disputou, todas as vezes que tinha sido invisível em ambientes assim. Obrigada, senhor. Ela moveu a dama para a diagonal longa. Ameaça direta sobre o rei. Richard bloqueou com o bispo. Marina sacrificou o cavalo, forçando troca. Quando o tabuleiro se estabilizou 3 movimentos depois, ela estava com final tecnicamente vencedor. Torre, dama e 4 peões contra torre, dama e 1 peão. Rei dele exposto, rei dela seguro. Qualquer jogador acima de 1800 de rating desistiria. Richard sabia disso, mas não podia desistir. Não na frente de todo mundo, não sendo filmado. Ele tinha que jogar até o fim. Tinha que levar o mate, tinha que aceitar a derrota completa. Ele olhou para Marina. Ela esperava, mãos no colo, postura ereta. Não havia triunfo no rosto, nem raiva, nem vingança, apenas dignidade. Silenciosa, profunda, inabalável. Richard percebeu algo. Ela não estava fazendo aquilo para humilhá-lo. Ela estava jogando porque tinha sido convidada. Estava terminando a partida porque era o certo a fazer. Estava mostrando respeito ao jogo, não desprezo ao oponente. Isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Ele moveu a torre sem olhar direito. Marina respondeu com sequência de 3 lances que empurraram o rei dele para o centro do tabuleiro. Posição de mate iminente. Richard tentou escapar, mas cada casa estava controlada. Torre-dama. Peões trabalhando juntos como engrenagens perfeitas. 6 pessoas estavam na sala agora. Silêncio total. Apenas o som do ar-condicionado e da respiração pesada de Richard. Marina colocou a mão sobre a dama, hesitou um segundo, depois moveu para a casa final. Não disse nada, não precisava. Richard olhou para o tabuleiro. O mate estava ali, inevitável em 3 movimentos. Ele podia ver exatamente como ia acontecer. Não havia defesa, não havia milagre, não havia saída. Ele tinha perdido, completamente. Richard moveu o rei uma casa para a esquerda. Marina avançou o peão. Ele bloqueou com a torre. Ela trouxe a dama mais perto. Ele tentou criar contra-jogo no flanco oposto, mas Marina tinha calculado 4 lances à frente. Quando ele percebeu, já estava perdendo mais material. A porta da sala se abriu devagar. 2 pessoas da contabilidade olharam para dentro. Daniel acenou com a cabeça, indicando que podiam entrar. Eles entraram sem fazer barulho, ficaram perto da parede de vidro. Richard passou a mão no cabelo. Olhou para o tabuleiro por 45 segundos antes de mover. Marina respondeu em 6. A diferença de tempo estava ficando constrangedora. Cada hesitação dele, amplificada pelo silêncio. Cada resposta rápida dela, sublinhando a distância de habilidade. "Quanto tempo faz que você não joga?" Richard perguntou, voz um pouco rouca. 15 anos. Alguém na sala prendeu a respiração. 15 anos sem jogar e ainda assim destruindo um CEO que provavelmente jogava online toda semana. A informação circulou em olhares silenciosos entre os presentes. Richard moveu a dama para longe da pressão. Marina imediatamente ocupou a casa que ele tinha deixado livre, centralizando a torre, posição que qualquer computador avaliaria como vantagem decisiva. Ele tentou atacar com o peão passado, última esperança de complicação. Ela bloqueou com o rei. 3 movimentos simples e o peão virou inofensivo. Marina olhou para as peças no tabuleiro e sentiu algo estranho. Não era felicidade exatamente. Era reconhecimento. Como reencontrar um amigo depois de anos de silêncio e perceber que a conexão ainda existia. Cada padrão do tabuleiro se revelava para ela com clareza cristalina. Variantes se desdobravam na mente dela automaticamente. Ela via 3, 4, 5 lances à frente, sem esforço. O talento não tinha morrido. Tinha apenas esperado.
Richard respirou fundo, alto demais. Tentou esconder, passando a mão no rosto, mas todos perceberam. Ele estava perdendo a compostura. O homem que 15 minutos atrás humilhava subordinados, agora transpirava sob pressão de uma empregada que ganhava salário mínimo. Marina moveu o cavalo. Ataque duplo. Richard teria que perder a torre ou ficar em posição ainda pior. Ele escolheu perder a torre. Quando as peças foram trocadas, Marina ficou com dama, 4 peões, e rei ativo contra dama, 2 peões e rei encurralado. Mais 3 pessoas entraram na sala. Agora havia 12 espectadores. A parede de vidro tinha gente do lado de fora também, olhando através da transparência. Palavra tinha se espalhado pelo andar. Você precisa ver isso. Daniel cruzou os braços, observando Richard. Quantas vezes ele tinha visto o chefe fazer exatamente aquilo com outras pessoas? Convidar alguém para conversa rápida que virava humilhação pública. Fazer piada com o erro de alguém na frente de todos. Usar poder como ferramenta de intimidação. Daniel tinha ficado quieto todas as vezes. Todos tinham ficado. Agora estava diferente. Richard atacou com a dama. Movimento agressivo, mas incorreto. Marina simplesmente trocou damas. O tabuleiro ficou com finais de peões, 4 contra 2. Rei ativo contra rei passivo. Qualquer criança de clube de xadrez saberia o resultado. Você... Richard parou, começou de novo. Você tem técnica muito boa de finais. Obrigada. Marina avançou o primeiro peão. Richard tentou bloquear com o rei, mas ela tinha calculado a corrida de tempo. Ele não chegaria a tempo. 2 movimentos depois, Richard percebeu também. Parou com a mão sobre o rei, hesitou, olhou para Marina. Você podia ter sido profissional. Não era pergunta, era afirmação. Marina não respondeu imediatamente. Moveu o segundo peão, apoiando o primeiro. Estrutura sólida, imparável. Richard recuou o rei, tentando ganhar tempo, mas não havia tempo a ganhar. Eu podia, Marina disse baixo. O que aconteceu? Ela olhou para ele. Pela primeira vez, havia algo além de neutralidade no olhar. Não raiva, não ressentimento. Apenas cansaço de quem carregou peso por muito tempo. Meu pai ficou doente. Alguém tinha que trabalhar. O silêncio que caiu foi diferente de todos os anteriores. Pesado de verdade. Richard abriu a boca, fechou, não sabia o que dizer. Uma executiva perto da porta apertou os lábios, olhos brilhando. Marina avançou o terceiro peão. Richard olhou para o tabuleiro. 3 peões, marchando em direção à promoção. Rei dele longe demais para parar todos. Ele teria que escolher qual deixar passar. Não importava qual escolhesse. Marina promoveria um, usaria a dama nova para caçar os peões dele e daria mate em menos de 10 lances. Ele sabia disso. Ela sabia que ele sabia. Todos na sala sabiam. Richard moveu o rei mecanicamente. Marina avançou mais um peão. Ele bloqueou. Ela usou o outro peão para atacar. Ele recuou. Ela avançou os 3 ao mesmo tempo, imparável como maré. A respiração de Richard estava audível agora. Não pesada, mas irregular. Ele olhava para o tabuleiro como quem olha para acidente inevitável acontecendo em câmera lenta. Cada movimento de Marina era preciso, eficiente, irrefutável. Marina sentia as mãos formigando. Fazia tanto tempo desde que ela tinha sentido o peso de uma partida, a clareza de um plano executado perfeitamente, a satisfação silenciosa de ver o tabuleiro se render à lógica. Ela não tinha percebido o quanto sentia falta. Richard sacrificou o peão tentando parar um dos dela. Marina capturou e promoveu o outro peão à dama. Agora tinha dama e 3 peões contra 2 peões solitários. Ele baixou os ombros. Jogo encerrado em tudo, exceto nos movimentos formais. Você é brilhante, Richard disse, e pela primeira vez soou genuíno. Marina colocou a dama na coluna central. Obrigada, senhor. A sala estava com 15 pessoas agora. Silêncio absoluto.
Apenas o som do ar-condicionado e do movimento suave de peças sobre madeira. Marina deu cheque. Richard moveu o rei. Ela deu cheque de novo. Ele moveu para o canto. Ela aproximou o rei dela, fechando o cerco. Cada movimento dela era uma aula. Técnica pura, sem pressa, sem desperdício. O tipo de xadrez que professores usam para ensinar iniciantes como finais devem ser jogados. Precisão absoluta. Richard tinha 3 lances antes do mate inevitável. Ele moveu o rei. Marina avançou o dela. Ele moveu de novo. Ela posicionou a dama. Última chance dele de adiar o fim. Ele olhou para o tabuleiro, para Marina, de volta para o tabuleiro. Ele começou. Marina esperou. Richard baixou a mão. Eu me desculpo. Não foi performático. Foi baixo, quase inaudível. Mas na sala silenciosa, todos ouviram. Marina inclinou a cabeça levemente. Não disse aceito, não disse tudo bem. Apenas reconheceu. E colocou a mão sobre a dama pela última vez. Marina segurou a dama, pronta para mover para a casa final. Espera. Richard levantou a mão. Marina parou, olhou para ele. Ele olhou para o tabuleiro, depois para os 15 espectadores ao redor da sala, depois para os celulares filmando. Olha, ele limpou a garganta. Foi uma partida excelente. Você provou seu ponto. Eu provi o meu. Que tal encerrarmos aqui? Tenho uma reunião importante em 5 minutos. Marina baixou a mão, dama ainda entre os dedos. Ainda não acabou, senhor. Tecnicamente acabou. Richard forçou um sorriso. Qualquer um pode ver que você venceu. Não precisa formalizar. Você jogou brilhantemente, eu reconheço, todos reconhecem. Podemos chamar de empate técnico e... O senhor me convidou para jogar. A voz de Marina era baixa, mas firme. Eu aceitei. Vamos terminar a partida. Richard piscou. Olhou para Daniel, que manteve expressão neutra. Olhou para os outros executivos. Ninguém disse nada. Alguns tinham os celulares apontados diretamente para ele agora. Não para o tabuleiro. Para ele. Marina, Richard tentou o tom paternal. Você fez seu trabalho aqui de maneira excepcional. Ninguém vai esquecer isso. Mas eu realmente preciso terminar a partida, ela repetiu. Não havia agressividade na voz. Não havia desafio. Era simplesmente declaração de fato. Ela tinha sido convidada para jogar xadrez. Ela estava jogando xadrez. A partida não tinha terminado. Richard sentiu o rosto esquentar. Olhou para o tabuleiro. 3 lances para o mate. Ele sabia exatamente como seria. Marina colocaria a dama na diagonal, ele seria forçado a mover o rei, ela daria cheque com o rei dela, bloqueando fuga, e então mate na próxima. Padrão básico, humilhante. Não há razão para... Ele começou. Marina o interrompeu pela primeira vez. O silêncio que caiu foi cortante. Ninguém interrompia Richard Hanson. Não em reuniões, não em apresentações, não em conversas casuais. Ele abriu a boca, mas Marina continuou antes que ele pudesse falar. O senhor me convidou como piada, na frente de todo mundo, para me usar como exemplo de incompetência. Ela falava devagar, cada palavra medida. Não dei risada, não reclamei. Aceitei jogar porque o senhor pediu. Agora o senhor quer parar porque percebeu que vai perder feio. Richard ficou pálido. Eu não... Vai perder feio, Marina repetiu mais baixo. Na frente de todo mundo, sendo filmado, e quer parar antes do final para não passar vergonha completa. Daniel mordeu o lábio para não sorrir. Outros na sala trocaram olhares. Alguém sussurrou algo para a pessoa ao lado. Os celulares continuavam gravando. Richard respirou fundo pelo nariz. Você está distorcendo a situação. Estou repetindo o que aconteceu. Marina colocou a dama de volta na casa onde estava. O senhor fez convite público. Eu aceitei publicamente. Vamos terminar publicamente. A palavra publicamente ecoou 3 vezes como martelo. Richard sentiu o suor na nuca. Ele olhou para os rostos ao redor da sala. Ninguém estava rindo mais. Alguns pareciam desconfortáveis. Outros pareciam
satisfeitos, como se estivessem assistindo justiça acontecer em tempo real. Tudo bem, Richard disse entre dentes. Vamos terminar. Ele moveu o rei para a única casa disponível. Marina colocou a dama na diagonal. Cheque! Ele moveu o rei de novo, espremido no canto. Ela avançou o rei dela, bloqueando a fuga. Cheque! Marina disse baixo. Richard olhou para o tabuleiro. Última jogada. Ele podia mover o rei para a única casa livre. Então, Marina daria mate com a dama. Ou podia tentar bloquear com o peão, mas então ela capturaria o peão com a dama e seria mate mesmo assim. Não havia saída, não havia milagre, não havia nada exceto aceitar. Ele moveu o rei. Marina posicionou a dama na casa final. Não disse nada, não precisava. O rei de Richard estava encurralado, não podia ir para nenhuma casa. A dama controlava tudo. O rei de Marina bloqueava a fuga. Mate clássico de dama e rei. Cheque mate. Richard ficou olhando para o tabuleiro por 5 segundos completos. Depois, estendeu a mão por cima da mesa. Parabéns. Marina olhou para a mão estendida. Depois para Richard. Havia algo no rosto dele que não estava lá antes. Não era apenas derrota. Era humilhação. O tipo de humilhação que ele tinha infligido em outros dezenas de vezes. E agora, estava do outro lado. Ela apertou a mão dele. Firme, breve, profissional. Obrigada pela partida, senhor. Marina se levantou. Arrumou as peças no tabuleiro, colocou cada uma no lugar correto com cuidado. Fechou o estojo de couro e empurrou para o lado de Richard. Depois se virou para sair. Espera. Daniel deu um passo à frente. Marina parou. Daniel olhou para ela, depois para Richard, depois de volta para ela. Como você disse que se chama? Marina Oliveira. Marina. Daniel repetiu como se gravando. Você trabalha neste andar? Trabalho em todos os andares, senhor. Limpeza geral. Há quanto tempo? 3 anos nesta empresa. Daniel assentiu devagar. Olhou para Richard, que estava sentado imóvel, olhando para o tabuleiro fechado. Depois, olhou para os celulares ainda filmando. Alguém aqui pode me enviar esse vídeo? Daniel perguntou alto. 4 pessoas levantaram a mão. Daniel sorriu de canto. Enviem para mim. Agora. Richard ergueu a cabeça bruscamente. Daniel, isso não é necessário? Daniel o cortou. Concordo, mas aconteceu. E todos viram, e todos gravaram. Ele fez pausa. E todos vão lembrar. A ameaça era clara. Não para Marina. Para Richard. O vídeo existia. Testemunhas existiam. A história iria circular. Não havia como enterrar. Richard fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, tinha endurecido o rosto em máscara de indiferença forçada. Claro, não há problema. Ele se levantou. Marina jogou excepcionalmente. Todos aprendemos algo hoje. Ninguém respondeu. Richard pegou o estojo de xadrez, colocou debaixo do braço e saiu da sala sem olhar para ninguém. A porta fechou atrás dele com um clique suave. Marina ficou parada perto do carrinho de limpeza. Daniel se aproximou, voz baixa. Você tem cartão de visitas? Não, senhor. Pode me dar seu número de telefone? Marina hesitou. Daniel tirou o celular, abriu novos contatos. Não vou te prejudicar, ele disse. Prometo. Marina ditou o número. Daniel salvou como Marina Oliveira Xadrez. Mostrou para ela. Vou te ligar em 2 dias. Não é ameaça, não é problema, é só conversa. Marina assentiu. Daniel voltou para os outros executivos que começaram a sair da sala em silêncio. Logo só restaram Marina e o carrinho de limpeza. Ela olhou para o lugar onde o tabuleiro tinha estado, onde tinha acontecido a primeira partida séria em 15 anos, onde tinha provado para si mesma que o talento não tinha morrido, apenas esperado. Marina pegou o pano de limpeza e voltou a passar no vidro onde tinha parado 20 minutos atrás, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. O vídeo chegou ao Conselho Executivo antes das 9 da manhã seguinte.
Daniel tinha enviado para 3 diretores durante a noite, não como fofoca, como evidência. Ele anexou relatório de 2 páginas documentando outros incidentes similares dos últimos 18 meses. Comentários depreciativos em reuniões, piadas sobre subordinados, uso de poder para humilhar. Às 8h15, o diretor de recursos humanos, Patrícia Soares, ligou para Daniel. Meu escritório, agora. Às 8h40, Patrícia convocou reunião de emergência com 3 membros do conselho. Às 9h10, chamaram Richard. Às 9h20, chamaram Marina. Marina estava limpando o 12º andar quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com receio. Marina, aqui é Patrícia Soares, RH executivo. Preciso que você venha ao 25º andar, sala de conferências principal. Eu fiz algo errado? Não, você não fez nada errado. Venha, por favor. Marina deixou o carrinho com a supervisora e subiu de elevador, mãos tremendo. Tentou entender o que estava acontecendo. Talvez fosse demissão. Talvez Richard tivesse reclamado dela. Talvez tivesse inventado alguma história sobre desrespeito, insubordinação. As portas do elevador se abriram no 25º andar. Carpete cinza escuro, paredes de vidro, vista da cidade inteira. Marina nunca tinha estado ali. Andou devagar até a sala de conferências, porta entreaberta. Ela bateu suave. Entre. Marina empurrou a porta. Sala enorme, mesa de reuniões para 20 pessoas. Só 5 estavam presentes. Patrícia, mulher de uns 50 anos, terno preto. Daniel, 2 homens mais velhos de paletó, conselho diretivo. E Richard, sentado do outro lado, rosto fechado. Marina, senta aqui. Patrícia indicou cadeira perto dela, longe de Richard. Marina sentou, mãos no colo, coração acelerado. Patrícia abriu o laptop, girou a tela para que todos pudessem ver. Apertou play. O vídeo começou. Imagem tremida de celular, mas áudio claro. Richard falando, meu cachorro tomaria decisões melhores. Richard apontando para Marina. Até ela provavelmente tomaria decisões melhores. Risadas. Convite para jogar xadrez. Marina assistiu à própria derrota de Richard em velocidade acelerada. Viu o rosto dele mudando de confiança, para nervosismo, para derrota. Viu a si mesma arrumando as peças no final, dizendo, obrigada pela partida, senhor. O vídeo terminou. Patrícia fechou o laptop. Marina, você pode nos contar o que aconteceu ontem? Marina olhou para Richard. Ele evitou o olhar dela. Ela voltou para Patrícia. O Sr. Hanson me convidou para jogar xadrez. Eu aceitei. Nós jogamos. Eu ganhei. Ele te convidou como piada? Marina hesitou. Sim. Para humilhar a equipe dele na frente de você? Acho que sim. Um dos homens do conselho, cabelos grisalhos, se inclinou para a frente. Marina, você joga xadrez profissionalmente? Não, senhor. Joguei quando era jovem, competitivamente. Parei há 15 anos. Por quê? Meu pai ficou doente. Precisei trabalhar. O homem assentiu devagar. Olhou para Richard. Richard, você sabia disso quando convidou ela? Não. Richard respondeu seco. Você perguntou se ela sabia jogar antes de convidá-la publicamente? Perguntei se ela jogava xadrez. Ela disse que sim. E quando percebeu que ela era muito melhor que você, tentou encerrar a partida antes do fim? Richard travou a mandíbula. Eu tinha compromisso. Compromisso. O homem repetiu sem emoção. Olhou para Daniel. Você estava presente? Estava. O que você viu? Daniel respirou fundo. Vi Richard humilhando a equipe. Vi ele usar Marina como exemplo de incompetência, sem saber nada sobre ela. Vi ele convidá-la para jogar como piada. Vi ela destruir ele no tabuleiro. Vi ele tentar parar o jogo quando percebeu que ia perder. Vi Marina exigir que terminassem. E vi Richard ser forçado a aceitar derrota completa na frente de 15 pessoas. Silêncio. Patrícia virou para Marina. Você se sentiu pressionada a aceitar o convite? Marina pensou. Sim,
Você sentiu que seria punida se recusasse? Não sei. Talvez. Você se sentiu humilhada? Marina olhou para as próprias mãos. Me senti invisível, como objeto de piada, como se 15 anos de trabalho honesto não significassem nada. A voz dela era baixa, mas firme. Patrícia fez a anotação. Richard se mexeu na cadeira. Eu não quis. Você não quis o quê? O segundo homem do conselho, mais jovem, cortou. Não quis humilhar ela. Você chamou ela de exemplo de incompetência. Na frente de subordinados, sendo filmado. Você fez exatamente o que quis fazer. Richard abriu a boca, fechou. O homem continuou. Este é o quarto incidente documentado em 18 meses. Você chamou um analista júnior de estatisticamente analfabeto em reunião de 40 pessoas. Você fez piada sobre a voz de uma estagiária com sotaque nordestino. Você disse que o pessoal da contabilidade provavelmente foi reprovado em matemática básica. Ele pausou. Tudo documentado, tudo testemunhado, tudo ignorado até agora. Richard ficou pálido. Isso é exagero. São piadas. Piadas, Patrícia repetiu, tom cortante. Você acha que usar poder institucional para humilhar pessoas publicamente é piada? Richard não respondeu. Patrícia olhou para Marina. Marina, você quer registrar queixa formal? Marina piscou. Não tinha pensado nisso. Eu não sei. Você tem direito. Temos protocolo para assédio moral. Posso te explicar. Espera. Marina interrompeu suave. Todos olharam para ela. Ela respirou fundo. Eu não quero destruir ninguém. Só quero ser tratada com respeito. Quero que funcionários como eu sejam vistos, não como piada, não como exemplo de incompetência, como pessoas. A frase saiu simples, mas caiu como peso na sala. O homem de cabelos grisalhos se recostou. Richard, você tem algo a dizer para a Marina? Richard olhou para ela pela primeira vez desde que a reunião começou. Havia algo no rosto dele, não exatamente vergonha, mas reconhecimento de erro que não podia ser desfeito. Eu peço desculpas, ele disse. Eu estava errado, completamente errado. Usei você de maneira injusta, não tive respeito e paguei o preço. Marina assentiu. Não disse aceito, mas reconheceu. Patrícia fechou o laptop. Richard, você está suspenso por 2 semanas, sem pagamento. Quando voltar, vai passar por treinamento obrigatório de liderança e ética. Qualquer novo incidente resultará em demissão imediata. Ela fez pausa. Você pode sair. Richard se levantou, pegou o paletó e saiu sem olhar para ninguém. A porta fechou. O homem mais jovem do conselho olhou para Marina. Marina, a empresa te deve desculpas, oficiais. Nós falhamos em proteger você e outros funcionários de ambiente hostil. Isso vai mudar. Marina não sabia o que dizer. Patrícia continuou. Vamos implementar canal anônimo de denúncias, treinamento obrigatório para toda a liderança, revisão de cultura corporativa. Ela pausou. E queremos te oferecer algo. Oferecer? Programa de desenvolvimento interno. Para funcionários com talentos não utilizados, você seria perfeita para ajudar a desenhar. Marina piscou. Eu limpo escritórios. Você é campeã nacional de xadrez, Daniel disse, e merece chance de ser mais do que invisível. Marina sentiu algo apertar na garganta. Não era oferta de promoção, não era caridade, era reconhecimento. Pela primeira vez em 15 anos, alguém havia de verdade. Ela parou, respirou fundo. Posso pensar? Claro. Patrícia sorriu. Mas pensa com carinho. Talento desperdiçado é crime. Marina se levantou. Apertou as mãos de todos. Quando chegou em Daniel, ele segurou a mão dela 1 segundo a mais. Obrigado por não desistir da partida. Ele disse baixo. Marina saiu da sala. Desceu de elevador. Voltou para o 12º andar onde o carrinho esperava. Pegou o pano de limpeza, mas pela primeira vez em anos não se sentiu invisível. Marina ligou para Patrícia 3 dias depois. Eu aceito, quero participar do programa.
Na segunda-feira seguinte, ela teve a primeira reunião oficial, não como funcionária de limpeza, como consultora interna de desenvolvimento de talentos. O cargo veio com ajuste salário de 40%. Não era riqueza, mas era dignidade. Marina continuou limpando escritórios, não porque fosse obrigada, porque quis. Meio período agora, 3 dias por semana. O restante do tempo ela trabalhava com Patrícia e uma pequena equipe montando o programa piloto. O objetivo era simples: identificar funcionários com habilidades escondidas. O segurança que falava 4 idiomas. A recepcionista que tinha diploma de engenharia, mas nunca conseguiu emprego na área. O pessoal da manutenção com certificações técnicas esquecidas em gavetas. Marina entrevistou 17 pessoas no primeiro mês. Cada conversa revelava história similar à dela. Talento interrompido por necessidade, sonho adiado por sobrevivência, capacidade invisível por falta de oportunidade. Ela fez questão de conduzir as entrevistas em uniforme de limpeza. Quero que vocês saibam que eu sou como vocês, ela dizia no começo de cada conversa, e que isso não precisa ser o fim da história. O programa foi lançado oficialmente 6 semanas depois da partida de xadrez. Nome simples: Talentos Ocultos, 5 funcionários no piloto. Marina coordenava junto com Patrícia. Eles criaram um sistema de mentoria interna, bolsas de estudo parciais, horários flexíveis para quem quisesse estudar. O primeiro formado foi Jefferson, segurança noturno, que tinha começado o curso de programação aos 43 e desistido por falta de tempo. Ele terminou o curso em 8 meses e foi transferido para a TI como analista júnior. A segunda foi Clarice, da limpeza como Marina, que tinha tocado violino profissionalmente antes de ter 3 filhos sozinha. A empresa patrocinou aulas e ela começou a dar recitais em eventos corporativos. A história circulou. Jornal local fez matéria. Empresa transforma funcionários invisíveis em talentos visíveis. Marina foi entrevistada. Falou sobre a partida de xadrez, sobre o pai, sobre os 15 anos perdidos que na verdade não tinham sido perdidos, apenas pausados. Richard não voltou para a empresa depois da suspensão. Pediu demissão na 3ª semana. Ninguém perguntou muito. Daniel assumiu o cargo temporariamente, depois permanentemente. A vida de Marina mudou em ondas. Primeiro, o dinheiro, contas pagas em dia. Remédios do pai, sem precisar escolher qual comprar primeiro. Geladeira cheia, pequenos luxos como táxi quando chovia, roupa nova sem ser de brechó, jantar fora uma vez por mês. Depois o tempo. Com meio período de limpeza e salário maior, Marina tinha tardes livres. Ela usava para cuidar melhor do pai, levá-lo para caminhadas, sentar com ele na praça, cozinhar refeições mais elaboradas. E nas quartas-feiras à noite, ela voltou a jogar xadrez. Clube local, 3 quadras do apartamento. Lugar simples, mesas de madeira velha, relógios mecânicos barulhentos. Marina chegou na primeira noite tímida, achando que tinha esquecido tudo. Ganhou as 4 partidas. O coordenador do clube, homem de 60 anos, chamado Mestre Henrique, a observou jogar. Depois da 4ª vitória, ele se aproximou. Você já competiu? Há muito tempo. Quanto tempo? 15 anos. Henrique ergueu as sobrancelhas. Você deveria voltar a competir. Marina riu. Eu tenho 38 anos. Não sou mais prodígio. Talento não envelhece, só amadurece. 3 meses depois, Marina participou do primeiro torneio oficial em 15 anos. Regional aberto, 50 jogadores. Ela terminou em 5º lugar. Perdeu nas semifinais para um menino de 16 anos que lembrou ela de si mesma, rápido, agressivo, confiante. Ela apertou a mão dele no final. Você vai longe. Você também jogou muito bem, ele disse, educado. Marina sorriu. Ela não ia longe. Não mais. Mas não precisava. Tinha chegado onde precisava chegar. Em casa, ela contou sobre o torneio para o pai.
Carlos estava sentado na poltrona da sala, coberta nova sobre as pernas, xícara de chá nas mãos. Ele ouviu tudo em silêncio, sorriso pequeno no rosto. Estou orgulhoso de você. Eu terminei em quinto, pai. Não é sobre o quinto lugar, Carlos disse. É sobre você ter voltado. Marina se sentou no braço da poltrona, descansou a cabeça no ombro do pai. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio confortável. Na mesa da sala, o tabuleiro velho estava aberto. Peças organizadas para a partida do dia seguinte. Marina tinha tirado ele do armário 6 semanas atrás. Não guardou de volta. Agora ficava ali, sempre pronto, sempre esperando. O telefone tocou. Patrícia. Queriam expandir o programa Talentos Ocultos para outras filiais da empresa. Precisavam de Marina para apresentar o projeto em São Paulo. Viagem de 2 dias, hotel pago, apresentação para a diretoria nacional. Marina aceitou. Quando desligou, o pai olhou para ela com aquela expressão que ela conhecia desde criança. Orgulho misturado com alívio. Alívio de ver a filha finalmente tendo de volta um pedaço do que tinha sacrificado por ele. Você não precisava ter parado, Carlos disse baixo. Eu sei, mas parou. Parei. Valeu a pena. Marina olhou para o apartamento pequeno, mas arrumado. Para o pai vivo, aquecido, bem. Para o tabuleiro na mesa, para o telefone ainda quente na mão com convite profissional, para a vida que tinha construído com as próprias mãos, peça por peça, lance por lance. Valeu, ela disse. E era verdade. 3 anos depois, Marina estacionou o carro em frente ao prédio corporativo. Carro usado, mas dela. Comprado com dinheiro que tinha sobrado depois de todas as contas pagas. Ela pegou a pasta do banco traseiro e entrou pelo portão principal. Bom dia, Marina. O segurança acenou. Bom dia, Ademir. Ela não entrava mais pela entrada de serviço. Tinha crachá de funcionária administrativa agora, com foto e nome completo. Marina Oliveira, coordenadora de desenvolvimento humano. O programa Talentos Ocultos estava em 12 filiais. 140 funcionários tinham participado. 73 tinham sido promovidos, transferidos ou recebido bolsas de estudo. A empresa ganhou prêmio de responsabilidade social. Marina deu palestra em 3 conferências de RH. Mas o que mais importava acontecia nas quintas-feiras à tarde. Sala de treinamento do 10º andar. 16 tabuleiros de xadrez sobre mesas dobráveis. 32 crianças sentadas em pares, filhos de funcionários, de 6 a 14 anos. Marina circulava entre as mesas, observando partidas, corrigindo postura, sugerindo jogadas alternativas. Viu o que ele fez? Marina parou atrás de um menino de 8 anos. Ele abriu a coluna da torre. O que você pode fazer? O menino estudou o tabuleiro, depois moveu a própria torre para a coluna. Isso. Agora as 2 torres estão conversando. Ela tinha fundado o clube 6 meses depois da partida contra Richard. Começou com 5 crianças. Agora tinha lista de espera. Pais pediam vaga, alguns ofereciam pagamento. Marina sempre recusava. O clube era gratuito. Sempre seria. No canto da sala, Carlos estava sentado em cadeira confortável, observando. Ele vinha toda quinta. Gostava de ver a filha ensinando, de ouvir o som das peças batendo na madeira, do silêncio concentrado das crianças pensando. O coração dele estava melhor. Não curado, mas estável. Remédios novos, tratamento adequado, acompanhamento regular. Marina tinha plano de saúde agora. Bom, o pai também. Pessoal, 5 minutos, Marina anunciou. As crianças terminaram as partidas. Marina juntou todos no centro da sala. Semana que vem tem torneio interno. Quem quiser participar, pede autorização para os pais. Ela olhou os rostinhos atentos. Lembrem, xadrez não é sobre ganhar sempre. É sobre pensar, planejar, respeitar o adversário. Entendido? Entendido! Eles responderam em coro. As crianças saíram em grupo barulhento. Marina começou a guardar os tabuleiros.
Carlos se aproximou, andando devagar, mas firme. Eles te adoram. Eles adoram xadrez, Marina sorriu. Eles te adoram porque você faz eles se sentirem importantes. Marina parou, tabuleiro nas mãos. Era verdade. Ela tratava cada criança com seriedade. Ouvia quando falavam. Lembrava dos nomes, das partidas anteriores, dos progressos pequenos. Fazia com elas o que ninguém tinha feito com ela quando precisou parar. Mostrava que eram vistas. Daniel apareceu na porta. Agora era CEO oficial. Posso interromper? Claro. Conselho aprovou expansão. Ele entrou na sala. Mais 6 filiais. Orçamento dobrado. E querem você liderando nacionalmente. Marina colocou o tabuleiro sobre a pilha. Isso significa viajar mais? Provavelmente. Ela olhou para o pai. Carlos assentiu. Eu vou ficar bem. Você precisa ir. Marina respirou fundo. Então eu aceito. Daniel sorriu e saiu. Marina terminou de guardar os tabuleiros com o pai ajudando devagar. Quando terminaram, ele pegou o último tabuleiro, o velho de madeira clara que tinha sido do avô. Esse aqui você não guarda? Esse vai comigo para casa. Eles saíram do prédio juntos. No estacionamento, Marina viu o grupo de funcionários de limpeza entrando pelo portão lateral. Uniformes azul marinho idênticos. Ela acenou. Alguns acenaram de volta. Uma mulher nova, talvez 25 anos, olhou para Marina com curiosidade, reconhecendo, mas não entendendo de onde. Marina lembrou daquele olhar, de quando ela era invisível, de quando limpava vidros enquanto executivos discutiam números sem notar sua presença. Agora era diferente. Não porque ela tinha parado de limpar, ainda limpava, uma vez por semana por escolha, mas porque tinha provado algo fundamental naquela tarde, 3 anos atrás. Que competência não usa uniforme, que respeito não depende de cargo, que dignidade não pode ser tirada, só ignorada, e que talento, mesmo esquecido por 15 anos, não morre. Apenas espera o momento certo para dar o lance decisivo. Marina colocou o tabuleiro no banco de trás do carro. O pai entrou no lado do passageiro. Ela ligou o motor, olhou pelo retrovisor para o prédio onde tudo tinha mudado, onde uma partida de xadrez tinha se transformado em algo maior, em reconhecimento, em justiça, em legado. Marina sorriu e saiu do estacionamento. O jogo nunca tinha realmente terminado. Tinha apenas começado de novo.